Oi, bem-vindos ao Guia Rural, o seu canal de cultivo aqui na internet. Você sabia que para que algumas coisas floresçam e fiquem melhores, muitas vezes elas têm que morrer para poder renascer como deveria? Pois é esse o tema do nosso Guia Rural de hoje. Eu acho que esse vídeo vai ser muito mais difícil para mim do que para você. Eu acho que eu estou gravando ele para mim e não para você. Muito provavelmente, embora eu ache que algumas pessoas vão ficar um pouco sentidas com o que a gente vai fazer, porque perderam algumas oportunidades aqui no canal, ok? Acontece que essa horta que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que é a horta que a gente começou logo que a gente chegou aqui no forte, eu vou meter o trator em cima, tá? É literalmente meter o trator em cima. Porque quando a gente começou ela, a gente chegou aqui, não tinha nada. Quem está há mais tempo no canal e acompanha o forte desde a sua construção, viu que eu cheguei aqui plantando mandioca, milho e outras coisas nesse espaço aqui, que está mais parecido com uma horta do John Seymour de 1970. Eu comecei fazendo isso porque eu achei que era muita terra parada e que a gente tinha que fazer alguma coisa. Terminou que no espaço de um ano e alguns meses a gente já está até enviando sementes crioulas para vocês, né? Pois é, mas essas sementes crioulas, elas foram plantadas meio que na marra, meio que na unha, sabe? A gente só revitalizou aqueles pedacinhos de terra ali e começou a tirar pedra, começou a tirar lixo, começou a tirar tudo que a gente achou aqui no terreno. Ele não foi essencialmente bem planejado para ser uma horta sobrevivencialista, e eu disse isso lá no começo e todo mundo sabe, e ia chegar uma hora que a gente ia ter que, de fato, tirar isso tudo e fazer o projeto funcionar como ele deveria. E horticultura é uma coisa que eu gosto demais. Eu acho que é uma gigantesca vantagem para qualquer pessoa poder plantar boa parte da sua comida. E não depender da comida de fora, não depender da comida do sistema. Nós tivemos, assim, colheitas incríveis aqui desse lugar. Nós colhemos trigo, nós colhemos mandioca, batatas. Agora tem mais um monte de outras colheitas aqui embaixo que a Raposa vai mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Ela vai fazer uma tour ali embaixo, vai mostrar como está, o que tem, tudo certinho para vocês. Mas chegou a hora de tirar tudo, trocar e fazer um sistema mais eficiente. Até porque quando a gente começou com a ideia de mandar sementes crioulas para vocês, a gente não tinha ideia da demanda, de como vocês iam gostar disso, de como vocês iam curtir fazer isso tudo. Hoje em dia, a gente está com uma área emprestada, tá? A gente está plantando num terreno aqui embaixo do Negão, então lá tem milho, lá tem um pouco de trigo, mas também é uma coisa que não vai durar muito, porque não dá para fazer isso no terreno dos outros o tempo todo. Agora, por exemplo, ele está pedindo o terreno, porque ele vai precisar usar, então já era, a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo. O que a gente tem que fazer é criar um sistema mais eficiente para que o Forte faça esse tipo de produção. E sempre esteve dentro dos projetos do Forte um sistema de cultivo para grãos, batatas e coisas mais pesadas muito mais eficiente do que esse que tem aqui. Acontece que por ser apaixonado por cultivo, eu fico com dó gigantesco de ver certas coisas acontecerem. E é por isso que essa vai ser a última colheita que a gente vai fazer. Eu não vou mais renovar esse espaço aqui até para a gente poder reformar ele finalmente e deixar ele como foi o idealizado dele, tá? Aconteceram muitas coisas no meio do caminho, nesse 1 ano e 8 meses. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu para a gente foi a parceria com a Loja do Mecânico, tá? Muita gente não sabe disso, mas a Loja do Mecânico ela tem um braço extenso e altamente de grande qualidade na parte de sustentabilidade, de autossuficiência. E a gente tinha um acordo com eles de começar esse quadro de sustentabilidade, trazer a sustentabilidade para dentro do canal depois de 6 meses de parceria, tá?
nos primeiros 6 meses nós nos concentramos em fazer uma oficina legal para sobrevivencialistas, uma oficina básica para sobrevivencialistas. Depois disso, a gente ia engrenar a parte de sustentabilidade e autossuficiência, como vocês vão ver já no próximo vídeo, onde a gente vai já começar a mostrar os projetos de viveiro, ok? Mas não é só com isso que eles trabalham, e com essa parceria a gente teve a chance de poder fazer a coisa como deveria. Como eu fiz a Horta dos Sonhos lá na parte de cima do forte, eu quero fazer também o cultivo dos sonhos de carboidratos mais pesados e tudo mais aqui no fundo. Então, essa parceria, nossa, foi incrível pra gente. E se a gente quiser fazer realmente uma base sobrevivencialista de referência para que você possa vir aqui e ter uma vivência real do que é uma base de sobrevivência, a gente precisa derrubar tudo isso que a gente fez aqui e começar tudo isso de novo. É muito importante que você entenda que eu não quero fazer o que dá para fazer dessa vez. Eu gostaria de fazer o que tem que ser feito, ok? Hoje a gente está misturando muitos temas como agrofloresta, permacultura, mas eu acho que agora que eu tenho um espaço legal, eu gostaria de implantar projetos que eu já fui conhecer. E a nossa ideia sempre foi ter uma mega mandala integrada aqui no fundo, onde você integrasse os peixes com os cultivos e fosse muito similar à permacultura, agroflorestas, Teminha Embrapa, tudo misturado e adaptado para sobrevivencialistas. E esse é um espaço que dá para fazer isso com folga e ainda ter uma produção que vai chegar, sem brincadeira, a pelo menos 40% a mais do que a gente está produzindo agora. Então a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que passar o trator e começar tudo de novo. O problema é que o coração pesa de você ver um espaço que ficou tão legal assim sendo detonado. Eu acho que depois que a gente construiu o abrigo subterrâneo, esse vai ser o projeto mais ambicioso que a gente vai colocar em prática aqui no canal, ok? Ambicioso por quê? Porque ele demanda muito investimento para ele ser feito como ele deve ser feito. Em parte, a gente tem a loja do mecânico que vai nos oferecer uma parte dos equipamentos, mas toda a parte de construção, toda a parte da montagem desse espaço é por nossa conta, por conta do canal, e nós dependemos demais de vocês, ok? Pela primeira vez, desde que a gente começou com o processo de envios de grãos para vocês, como a gente sabe que isso vai parar, eu vou colocar agora um valor simbólico em cima de cada grão, R$1. Isso, para todo mundo saber o que está acontecendo. Nessa última colheita a gente vai tentar captar R$1 acima dos custos, é claro, de lucro, para a gente poder reinvestir na manutenção e na montagem dessa horta nova. E também, você que quer ajudar, você que gosta do nosso conteúdo e quer ver isso ficar pronto mais rápido, tem saídas. Você pode se tornar membro do canal, porque se tornando membro do canal você ajuda com um trocadinho, mas um trocadinho de cada um, e dá um valor legal que a gente pode investir para acelerar esse processo aqui embaixo. E também, se você quiser, eu vou deixar um Pix aqui em cima. Esse Pix você faz a doação que você quiser, aquela que você puder, você não tem obrigação nenhuma, o conteúdo do canal é de graça e vai sempre continuar sendo. Acontece que a gente vai realmente agora nessa fase, nessa mudança aqui, para fazer o cultivo dos sonhos e você aprender como é isso, integrando animais, integrando cultivos, água, peixe, tudo, vocês vão poder acompanhar isso tudo de graça. E se você achar que vale a pena colaborar com projetos como esse que lidam com sobrevivência e autossuficiência, pode fazer essa doação que a gente vai ser extremamente grato e a gente está precisando disso demais. Como vocês vão perceber, esse vídeo não vai ter quase nada escrito na descrição dele, só mesmo o botão para quem quiser ajudar e quem quiser colaborar nesse processo. A última colheita vai sendo colocada lá no guiadosobrevivencia.com.br/lojinha, que é o nosso site. Tem o botão lá, você entra, você vai conseguir pegar as últimas colheitas que a gente vai fazer nessa área aqui, tá? E depois disso, cara, é trabalho, é você se inscrever no canal e ir acompanhando tudo o que a gente está fazendo aqui, beleza? Essa remontagem dessa horta de sobrevivência mesmo, essa horta apocalíptica, vai ser toda filmada desde o comecinho até o final, num guia rural mais de verdade para vocês,
ok? E vocês vão poder ver como é o nosso plano de integrar animais e hortas e cultivos mais pesados de uma forma realmente muito mais produtiva. Nota, não é que não deu certo, deu, mas foi amador demais, foi numa fase que a gente só estava querendo realmente não deixar essa terra parada, mas chegou a hora da gente começar um projeto para literalmente poder alimentar pessoas. Então é muito melhor a gente já começar isso agora, para na pior fase a gente já tá com isso mais ou menos esquematizado e começando a produzir de novo para vocês. Valeu? Assiste agora aí o tour da Dona Raposa, que ela vai mostrar tudo como está e depois você vai poder acompanhar como vai ficar. Então se inscreve aí já. Vamos lá, Dona Raposa, é com você. Para tudo. Agora eu vou, em primeira mão, eu vou mostrar para vocês como funciona a cabeça do meu marido e o seu famoso caderninho. É assim, ó. Eu pedi para ele, falei, faz um draft bonitinho e tal, né, pra gente mostrar, aproveitar e mostrar pro pessoal como é que vai ficar. Foi isso aqui que ele me entregou. Pega lá no meu caderno. Tá lá, ó. Ó, o caderninho dele e o desenho do que vai acontecer lá embaixo. Eu entendi algumas coisas, mas segundo ele, tá tudo perfeito e ele sabe exatamente o que vai acontecer. Agora vamos lá, vai. Sinceridade a toda prova. Dá um pause aí no vídeo e vê se você tá entendendo o que se passa na cabeça da pessoa. Eu não entendo nada, o que tá escrito aqui? Eu tenho que decifrar ainda. Faz assim, ó, se você entender, coloca aí nos comentários pra me ajudar, vai. Porque tá difícil aqui. Se liga só, ele mistura desenho com texto, composição de sol, enfim. Se você conseguir entender isso aqui, me ajuda aí, vai, bota nos comentários. Bora ver tudo que tem por aqui antes do recomeço. A batata doce aqui, ó, tá dominando. Pra quem não viu, tem vídeo no canal ensinando a fazer o plantio dela. Esse aqui nasceu do nada. Esses cultivos aqui a gente vai conseguir aproveitar porque eles estão no pneu, então a gente só vai remanejar. A gente tem araruta, açafrão da terra, inhame e gengibre. E olha aqui o que eu acabei de descobrir. Flores. Isso significa que a nossa colheita de açafrão da terra não vai demorar. Esse aqui, para quem não conhece, é a araruta. Ela é muito parecida com o gengibre. Aqui nós temos quiabo, inclusive alguns já estão secos, que é onde a gente espera secar para fazer as sementes crioulas. Essa aqui, ó, é a área preferida do meu marido, minha coleção de berinjela. Aliás, os pés estão abarrotados. Tem colheita essa semana. Esse aqui é o plantio mais recente que a gente fez, que é o de milho vermelho. Vamos tentar preservá-lo ao máximo, talvez seja o último a sair. Aqui é o feijão carioca. Já está todo florido e não deve demorar muito para sair a colheita. Por aqui, ó, a gente tem mais milho, abóbora e tem feijão também. Tem um pequeno milpo aqui no meio. Mais berinjela. Limoeiros e banana permanece. Por aqui, ó, a gente tem milho de pipoca. Quem se lembra do plantio da cana? Ela demorou um pouco para sair. A gente achou até que não tinha vingado. Mas no fim, olha só que beleza. Esse aqui, ó, para quem não conhece, é o amendoim. E eu acho que ele já tá quase no ponto da colheita. Porque, ó, tô vendo uns grãozinhos aqui. Vamos ver o que vai sair. Olha só. Amendoim. Enfim, às vezes a gente fica com dó de ter que desmanchar, mas ao mesmo tempo recomeçar e recomeçar do jeito certo, que vai ser mais produtivo, é super importante. Então, vamos à obra. Essa parte aqui, ó, já tem algumas coisas que estão morrendo e que a gente não vai replantar, porque isso aqui vai... Essa área aqui literalmente não vai existir mais. Ó, canteiro de trigo já foi. Aqui a parte, ó, dos girassóis também vai tudo. Esses amendoins aqui a gente ainda vai colher por esses dias. Mas todo esse pedaço aqui, ó,
Já era. Bom, é isso aí. Era uma vez uma horta. Partimos para a nova. Se você está inscrito, deixa o seu like, aproveita para compartilhar. Se você não está inscrito, se inscreve, faz parte dessa jornada com a gente. Aproveita e deixa aí, você tem alguma ideia, alguma sugestão, coloca aí nos comentários. Quem sabe ainda sai alguma mudança no nosso projeto, ok? Até a próxima!